depende do valor, né? Não seria bloqueio, né? Mas às vezes as despesas discricionárias terão que ser executadas de forma mais lenta, até maio ou junho ou julho, a depender de quando vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se vai precisar chegar até emendas, nós só saberemos com o tempo. Nós vamos, obviamente, começar pelo dever de casa do Executivo. As emendas seriam seria a última das opções, repito, temporária, se houver incremento de receita. Obrigada. Vamos deixar o relator. Vamos lá para a reunião. Obrigada, a gente tem uma reunião. Abraço, pessoal. Ela já, tudo que ela falou, eu... Não é assim, não. O que o senhor vai propor? Vai acatar as alterações? Não, tem, hoje de manhã já tinha 55 emendas. Eu agora estou indo para o meu gabinete com a equipe técnica analisar emenda a emenda. A questão do fundo constitucional, eu já tinha me posicionado, eu vou retirar do arcabouço, meu relatório vai retirar o fundo constitucional de Brasília do arcabouço. A questão do Fundeb também, estou analisando bem. Não, eu vou manter o que o governo mandou originalmente. Quando o governo mandou originalmente, não estava o fundo constitucional no arcabouço. Eu só vou voltar ao que o governo já tinha proposto. Eu conversei com o presidente Arthur Lira ontem, nós éramos para conversar final da tarde, acabamos só conversando à noite. E depois eu tinha um outro compromisso e ele também tinha. Sobre a questão do Fundo Constitucional, a análise que a Câmara faz é de perda em 10 anos de 1,7 bi. Seria em termos de 100, 150 milhões ano. E no Senado nós temos um número um pouco maior do que isso, essa análise nossa. Mas essa questão de tirar dinheiro do Estado, de custeio de pessoal, eu sempre fui muito preocupado com isso. Eu já fui governador e eu sei muito bem que com custeio e pessoal não se brinca. Porque se você atrasa salário ou você deixa de pagar o custeio da máquina, você tem problemas. E esse problema de soluções chega à população, chega à atividade fim. Então, essa é uma questão, do meu ponto de vista. A perda terá, se for por arcabouço. Se não tirar do arcabouço, vai ter perda do Distrito Federal. E a gente não tem que lutar para tirar dinheiro do Distrito Federal, nós temos que lutar para dar mais dinheiro para todos os estados brasileiros. Se a renda per capita de Brasília é boa, ótimo. Mas eu também quero a renda per capita do Sergipe boa, do Amazonas boa, do Rio, de São Paulo, de todas. Esse é o papel nosso como parlamentar e esse deve ser o papel dos políticos que estão aqui em Brasília. Então, por isso a razão de eu retirar do arcabouço e manter o projeto original que não estava no que foi aprovado pela Câmara. Isso eu conversei com o presidente Lira. O presidente Lira disse, olha, Omar, se tiver esses números que você está me dizendo, não tem problema nenhum. Em relação ao Fundeb, ele também quer ver os números. Há uma divergência muito grande em relação. É lógico que você retirar tudo do arcabouço, você está acabando com o marco fiscal. Então, o marco fiscal tem que existir. O marco fiscal é para todo o governo, é para todo o custeio do governo. Em relação ao temporal IPCA, eu acho que a senadora Simone Tebet, que é ministra hoje, minha colega senadora, 8 anos aqui, ela deixou muito clara essa questão. O entendimento aqui da equipe técnica, do IFE e da consultoria do Senado, é que seria de novembro a dezembro, nós teríamos uma inflação mais realista. Pode colocar até novembro, então. Sim. Nós teríamos uma inflação mais realista para poder fazer a LDO. 30 bilhões. Eu vou discutir hoje ainda, nós vamos discutir, até porque não adianta eu colocar no relatório e só protelar o processo. Eu estou querendo votar até quarta-feira que vem. O presidente Arthur Lira disse para mim que não tem problema nenhum dele votar. Ele teria a pauta trancada dia 20. Que tem que votar o CAF, parece, não votar, a pauta da Câmara está trancada, mas ele ficou de votar na terça-feira e aí abriria a pauta dentro da Câmara. A posição do presidente Lira foi boa, ele sempre muito gentil comigo e eu não tenho o que falar, nós estamos discutindo politicamente. Eu só não quero que se entenda que a corda está sendo esticada entre a Câmara e o Senado, não existe isso.
Não interessa isso para o Brasil, nem para os brasileiros, e muito menos para a economia do Brasil nesse momento se esticar a corda. E a gente não quer dar justificativa nenhuma para que esse bom momento que o Brasil está vivendo, a gente pare. Dólar caindo, Bolsa subindo, Petrobras sendo valorizada, a gente com notas altas e fundos de pensão, fundos de outros países querendo fazer investimento no Brasil, isso é que importa. Isso vai trazer emprego, vai trazer crescimento, vai trazer uma igualdade social e o governo vai ter dinheiro para que possa fazer mais casas, para que possa aplicar mais em ações sociais, atividade fim como segurança pública. Na região que eu vivo precisa de investimento nas fronteiras, por causa da entrada do narcotráfico que toma conta. Então, são muitas coisas que o arcabouço pode dar de resultado a médio e longo prazo para o Brasil. O senador Italci falou que a tendência é tirar o Fundo Constitucional e o Fundeb. Não, não é tendência, não. Eu vou, não é tendência. No meu relatório vem a retirada. Aí não depende só de mim, depende do Congresso aprovar ou não. Mas no meu relatório não é tendência, não, é afirmativo. Essa mudança do DPCA. E do Fundo Constitucional. Essa é uma discussão que nós temos que ter. Porque a proposta que veio do governo era de junho a julho, se mudou de dezembro para janeiro, e a proposta que o Senado aqui, os consultores falam que seria o melhor cenário, seria novembro a dezembro, dezembro a novembro. Você evitaria as perdas, senador, pelas contas dos técnicos? Não é perda, veja bem, não é perda. É que você deixa de colocar... Não, veja bem, não há perda, porque você pode suplementar. Você não deixa de colocar no orçamento. Mas evitaria uma proposta de orçamento não realista? Ou realista, ou mais ou menos realista. Muito difícil você... Isso não é uma ciência exata, correto? Isso aí são projeções. Então, você tem uma projeção de inflação X, aí você faz o teu orçamento em cima dessa projeção de inflação e de arrecadação. Se há uma frustração de arrecadação, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer corte. A Simone falou, olha, nós vamos ter que cortar aí de casa, de não sei o quê, emenda de parlamentar. Eu até brinquei com ela, eu falei, aí vocês não vão aprovar mais nada, vai cortar a emenda de parlamentar. Ao contrário, né? Você fala que vai cortar a emenda e que aprova. É porque os parlamentares sabem que não vão cortar. Eu espero até dia 22. Vou fazer um apelo aos colegas para que não se peça vista na terça-feira. Terça-feira tem uma audiência pública antes, eu leio o relatório depois. Aí, se não ninguém pedir vista, nós votamos no mesmo dia. Caso a gente vote no mesmo dia na CAI, à tarde a gente pede urgência e o presidente colocaria em votação no plenário. Não, ele sinalizou que chegando ele analisaria na quarta-feira. Seria uma votação simbólica. Ele sinalizou isso. Agora, você sabe que aqui no Congresso, muitas vezes acontece percalço que você pode não cumprir essas datas. Mas a pretensão minha é que na terça-feira que vem, ou no máximo na quarta, a gente aprove já o arcabouço aqui no Senado. Mas ele sinalizou que a Câmara vai manter esse texto, vai tirar o Constitucional? Não, o presidente Lira, ele tem boa vontade, mas ele não é o dono, ele sabe. Ele disse, tem um relator, eu liguei para o Cajado ontem, conversamos ao telefone, ficamos de nos falar novamente, até porque eu tenho tentado fazer uma coisa como um acordo, porque é útil para o Brasil, não é para a Câmara ou para o Senado. Vamos deixar claro essas coisas, não é uma chicacória, o meu relatório é melhor do que o seu, não é isso. Se eu pudesse, eu não mudava nada, deixava do que está. Mas tem algumas coisas que têm que ser mudadas. E tenho que respeitar os senadores e as senadoras que fizeram emendas, que são muitas. Eu tenho que analisar uma a uma e justificar o porquê que eu não estou aceitando. Não é dizer só, não posso atrapalhar ou não posso protelar. Isso não é justificativa. Tem que ter uma justificativa técnica para não receber a emenda ou uma sugestão que um senador ou uma senadora está dando. Só para não aderir, a questão da mudança do carro, a imprensa vai estar no seu relatório? Ou isso vai ser discutido? Não tem ruído. Uma das três vai ter. Junho a julho, dezembro a janeiro ou novembro a dezembro. Tá? Oi? É isso que eu acabei de falar. Nós vamos discutir tecnicamente, eu vou conversar com meus pares para a gente ver qual é a melhor. Tá bom? Tá certo? Obrigado a vocês. Tchau.